tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. A Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro recebe com alegria você e toda a sua família para nesta noite cultuarmos e adorarmos o nome santo e bendito do nosso Senhor. Que Deus conceda uma excelente noite, um culto participativo e que Deus a todos abençoe. O mês de março está quase terminando e com o fim dele estamos terminando também a nossa campanha de mobilização missionária. E aproveitamos esta oportunidade para agradecer a Deus a vida e a participação dos missionários que durante este mês nos mandaram as suas mensagens. Nesta noite ainda teremos a participação do pastor Neilson Amorim, diretor de missões da Convenção Batista Portuguesa e pastor na Primeira Igreja Batista em Faro, Portugal. Portugal foi o primeiro país para o qual a então Junta de Missões Estrangeiras da Convenção Batista Brasileira encaminhou seu primeiro casal missionário e por isso nós somos gratos a Deus pelo trabalho iniciado em 1911 naquele país. Hoje, a Junta de Missões Estrangeiras, como nós sabemos, é a nossa Junta de Missões Mundiais. Então, meus irmãos, não nos esqueçamos do tema da campanha deste ano. Viva o poder de transformar. E também da nossa divisa, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e ousadia, 2 Timóteo 1:7.
Que Deus a todos abençoe e um forte abraço missionário. Olá, PBRJ, eu sou a Rebeca Velasco, vou falar um pouquinho do que é missões para mim. Missões é falar de Jesus, é falar do plano da salvação para aqueles que ainda não conhecem. E isso pode acontecer através de um evangelismo, numa tarde, por exemplo, ou também no nosso dia a dia, através de alguns pontos de relacionamento que nós temos, algumas atividades que fazemos. Lembrando aos irmãos que ainda estamos em um período bem difícil da pandemia, então, se possível, fique em casa, mas se não puder, se precisar sair, proteja-se. Por fim, gostaria de deixar com os irmãos 2 versículos que estão em Salmos 62, versículos 7 e 8. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme e o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é nosso refúgio. Feliz campanha missionária PIB do Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Neilson Amorim, pastor da Igreja Evangélica Batista de Faro e diretor do Departamento de Missões da Convenção Batista Portuguesa. É com muita alegria que eu me dirijo aos irmãos neste dia e quero aproveitar também para saudar o pastor João Soares da Fonseca, o ministro de música Eduardo Transcoveski, amigos queridos que temos a servir ao Senhor no meio dos irmãos. Como carioca que sou, sei da relevância da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro na obra de missões. E falar sobre Portugal neste ano, neste dia, é algo significativo, porque cerca de 110 anos atrás, porque foi em setembro de 1911, os batistas brasileiros enviaram seu primeiro missionário de missões mundiais que veio para Portugal. Recebemos aqui então o pastor João Jorge de Oliveira, vindo para servir ao Senhor em Portugal, enviado pelos batistas brasileiros. Portugal continua sendo um desafio muito grande. Para os irmãos terem uma ideia, a Convenção Batista Portuguesa hoje possui 74 igrejas arroladas, como igrejas cooperantes, e cerca de 4.800 crentes batistas. Uma igreja grande no Brasil, é possível que tenha mais membros do que nós temos aqui arrolados na nossa convenção em todo o país. Nós temos desafios que são presentes na nossa vida. Como a porcentagem de crente é muito pequena, porque a população de modo geral diz católica, mas não é um católico praticante. Eu até costumo dizer que, de uma forma geral, um bom português ele vai à igreja 3 vezes na vida em 3 carros diferentes. Primeiro é o carro do bebê, que é o batismo, ele vai ser batizado na igreja. O segundo é o carro dos noivos, é o casamento, que também é muito importante casar na igreja, na cultura portuguesa. E o terceiro carro ele não vê, que é o carro da agência funerária. Quando é o funeral dele, então é quando morreu. Então, percebem que não faz parte muito da própria cultura. Eu, quando cheguei aqui, estranhava não ouvir as pessoas dizerem graças a Deus quando as coisas aconteciam, porque Deus está tão presente no nosso coração de brasileiro, mas Deus não está tão presente numa cultura europeia, numa cultura secularizada, uma cultura como a que vivemos em Portugal. Eu queria aproveitar essa oportunidade de me dirigir aos irmãos para lançar, dentro de diversos desafios que nós temos, um desafio de oração. É que, como diretor do Departamento de Missões da Convenção Batista Portuguesa, eu tenho um sonho juntamente com a minha equipe. E o sonho é de ver uma igreja batista plantada em cada uma das capitais de distrito. Distrito em Portugal é o mesmo que estado no Brasil. Então saiba que há algumas capitais de estado em Portugal que não há ainda uma igreja batista plantada. É lógico que não são grandes centros como Lisboa, como Porto, como Coimbra, mas há outras, como Bragança, há outras que, Beja, que na sua capital não há ainda uma igreja batista plantada. Então eu gostaria que os irmãos nos ajudassem em oração. E como temos recebido diversos irmãos vindo do Brasil, até que tenham optado por viver em Portugal, e quem sabe até algum deles está me ouvindo neste momento, que está sonhando em viver em Portugal, queria lançar um desafio. Ao invés de só pensar em Lisboa, em Porto, nos grandes centros, por que não pensar em outras regiões onde nós podemos contribuir, onde os irmãos podem contribuir com uma igreja batista
que está não no grande centro e pode ser bênção no meio desses irmãos. A nossa visão até mesmo de viver em outro país não é apenas encontrar um lugar de segurança, mas também um lugar onde nós podemos servir melhor ao nosso Deus. Muito obrigado, irmãos, por poder participar deste culto. Desejo que os irmãos tenham uma excelente campanha missionária e, querendo saber um pouco mais sobre Portugal, teria todo o prazer em poder me dirigir aos irmãos e participar com os irmãos em uma outra oportunidade também. Que Deus a todos abençoe rica e abundantemente. Olá, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, pois a oração do justo pode muito em seu efeito. É isso que nós vamos fazer nesse momento, orando pelas vidas dos nossos irmãos Alfredo Pina, Andréa dos Santos, Antônia Guimarães, Auricé Cláudio Dias de Santana, Petila Lacerda, Campos Duarte Cirqueira, Celida Maceno, Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia Salles, Israel de Souza, Jaime Hilário, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, José Lino da Conceição, Dilma Celina, Dalva Celina, José Vaz de Melo, Paulo Moreira, Marçal de Souza Sampaio, Maria Hermelinda, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Maria Machado, Marieta Neves, Martinha Rabelo, Regina Lúcia, Selma Ferreira Freitas, Silas Soares Santos e Tereza Ferreira. E também pelas famílias Grandini e Carvalho, que perderam parentes queridos essa semana. Oremos.
Senhor nosso Pai, obrigada por toda a tua fidelidade nesse tempo difícil que temos passado, Pai. Obrigada, Senhor, por aqueles que puderam e podem estar ofertando e mantendo a sua contribuição para a nossa igreja, para a causa missionária, como a gente viveu esse mês missionário, Pai. Obrigada porque isso é prova também da tua fidelidade na vida dos nossos irmãos, do teu sustento nas nossas vidas, Pai, mesmo financeiro, emocional e físico. E a gente te pede por aqueles que estão passando por dificuldade em qualquer uma dessas áreas, Pai, que o Senhor venha ajudá-los, que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor os sustente a cada passo, Pai. A gente coloca diante de Ti a vida desses irmãos que estão passando por alguma enfermidade, Pai, que o Senhor possa alcançá-los onde quer que eles estejam, Senhor, que o Senhor dê paz aos corações, que o Senhor dê sabedoria a toda a equipe de saúde que está tratando deles, Pai, e que o Senhor venha curá-los segundo a Tua vontade, Pai. Que o Senhor fortaleça também aqueles que estão cuidando deles, Deus, seus parentes, seus familiares que estão ao lado deles nesse momento, Senhor. Ser, Pai, com o nosso país, nessa crise toda que temos vivido, Pai, ser com cada um, Deus, dos nossos queridos que estão passando por esse problema dessa doença, Senhor. Que o Senhor possa vir restaurar saúde, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, do nosso país nessa situação, Pai, mas que a gente possa ver os números diminuírem cada vez mais, Pai, e o fim dessa pandemia se aproximar. A gente coloca diante de Ti também as famílias enlutadas, Pai, que o Senhor conforte o coração de cada um, Deus, que o Senhor console esses corações, Pai, por essa perda, e que o Senhor dê paz e tranquilidade também a eles nesse momento, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, colocando também diante de Ti a campanha de missões mundiais, Pai, colocando cada missionário diante de Ti, colocando a vida deles e os desafios que eles também têm enfrentado ainda mais nesse tempo, Pai, que o Senhor possa provar da Tua fidelidade com a vida de cada um deles, Deus, e que eles possam experimentar o Teu cuidado a cada dia no campo em que eles estão, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Orientarão os nossos pensamentos nesta noite as palavras de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E o nosso tema nesta noite é Abençoados em Cristo. Curvemos as cabeças. Ó Deus de toda bênção, abençoa-nos agora com ouvir a Tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. A expressão em Cristo é de uso frequente no Novo Testamento, especialmente nos escritos de Paulo. Alguém contou, tem gente para tudo, alguém contou e diz que na tradução Almeida Revista e Atualizada no Brasil, são 93 vezes. No texto original, em grego, são 76 vezes. Só na carta aos Efésios, onde eu li agora, a expressão aparece 46 vezes. E de acordo com John Stott, somando as expressões em Cristo, no Senhor e nele, nós teremos 164 ocorrências apenas nas cartas de Paulo. Então fica evidente que a expressão tem a ver com a vida de Cristo, em Cristo. Tem a ver com a vida, tem a ver com a morte,
com a ressurreição, enfim, com a obra de Cristo realizada no Calvário. E também se relaciona com a nossa experiência de união com Ele a partir da conversão. Em termos gerais, a expressão revela que nenhuma das maravilhosas bênçãos da vida cristã seria possível sem Cristo. Todas essas ocorrências da expressão em Cristo, em Paulo, em Pedro, em João, as ocorrências dessa expressão podem ser resumidas assim. Primeiramente, em Cristo, nosso passado é perdoado. Em Cristo, nosso passado é perdoado. Quem diz em Cristo, diz conversão. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. É claro que eu não vou ler todas as ocorrências de em Cristo no Novo Testamento, por isso estamos fazendo um resumo, dividindo em 3 partes. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A vinda de Jesus, meus amigos, não foi um acaso biológico, porque a Bíblia diz ainda, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Isto é, Jesus veio possibilitar a reconciliação da humanidade com o seu Criador. Paulo diz aquelas palavras de sobejo conhecidas, portanto, se alguém está em Cristo, a expressão aí, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Aliás, eu estou com a tradução antiga na minha memória, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Paulo não está especulando, Paulo não está teorizando, isso aconteceu com ele próprio. Aconteceu com ele próprio quando estava na estrada de Damasco, indo para Damasco perseguir os cristãos, e apareceu-lhe aquela grande luz que mudou toda a sua história. O seu rosto mudou para uma nova direção, os seus pés se puseram a percorrer uma nova trilha, passou a amar o que antes odiava e passou a odiar o que antes amava. Francisco de Assis confessou que ao crer em Cristo, parecia que o mundo era novo, mundo que ele agora via com novos olhos. As flores se faziam mais belas no campo, o céu lhe parecia mais azul e os pássaros cantando com maior doçura. Tudo novo, se alguém está em Cristo. Meus amigos, a fé em Cristo causa ruptura com as práticas pecaminosas do passado. Aquilo que Jesus disse à mulher adúltera, que ele acabou de perdoar, é válido para todos nós, para todo neoconvertido. Vai e não peques mais. João 8,11. Vai e não peques mais. Há uma ruptura com o pecado, portanto. Enquanto você não conhecia Cristo, o pecado fazia parte da sua agenda, da sua rotina, da sua história. Mas agora que você foi
invadido pela graça do Senhor, agora que você está em Cristo, então as coisas mudam. Nós vivemos num tempo em que o conteúdo da fé cristã se vulgariza ao ponto de haver um hiato, um fosso entre o que se diz e o que se vive. E isso não é só aqui. O comentário africano, por exemplo, um comentário baseado na experiência dos crentes da África, ele faz referência ao fato de que na África, hoje, aí eu copiei do comentário, encontramos muitos criminosos com nomes bíblicos, uma indicação de que tiveram algum contato com a igreja e, portanto, deveriam agir de outro modo. Mas aqui não é diferente. Vai na cadeia e pergunta: como é o teu nome? Isaías. Como é o teu nome? Moisés. Como é o teu nome? Salomão. Tudo nome da Bíblia. Mudou alguma coisa? Não. Não adianta ter nome tirado da Bíblia. É preciso estar em Cristo. Paulo cita dois irmãos, Andrônico e Júnias, convertidos antes dele. Lá em Romanos 16:7 ele diz: cumprimentai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais se destacavam entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Estavam em Cristo, ou seja, eles se converteram antes de mim. Então, estar em Cristo quer dizer converter-se, quer dizer que o nosso passado foi perdoado e uma nova vida se coloca diante de nós. Mas, em segundo lugar, em Cristo, o nosso presente é protegido. Se em Cristo nosso passado é marcado pelo perdão, Deus nos perdoou em Cristo, o presente é marcado pela segurança em Cristo. Jesus disse de suas ovelhas, João 10, 28 e 29, dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Qual é o proprietário que não protege o seu patrimônio? Paulo diz, 1 Coríntios 1,30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Olha a expressão de novo aqui. Em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Em Cristo, nós somos protegidos, em primeiro lugar, da condenação. Romanos 8:1, portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus significa estar livre da condenação. Em Cristo, em segundo lugar, somos protegidos do abuso do pecado. Romanos 6:11, assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Dizer em Cristo significa dizer estar nele. E será que isso tem consequência? Claro, 1 João 2,6 diz, quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Então, estar em Cristo significa adquirir um novo paradigma de vida. A gente quebra o modelo antigo, que era o modelo do pecado, e o substitui por um modelo de santidade. Lembre-se que o pecado distancia o homem da presença de Deus. Lembra de Romanos 3:23? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, destituídos, separados. O pecado separa
Mas em Cristo, essa distância se desfaz. E como estávamos longe uns dos outros também, porque estando longe de Deus, nós queremos estar longe uns dos outros, então também por força do pecado, em Cristo nos aproximamos uns dos outros, judeus ou não. Paulo escreveu isso dizendo em Efésios 2:13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo. Estáveis longe, mas agora viestes para perto pelo sangue de Cristo. Em Cristo, em terceiro lugar, somos protegidos da fome, porque o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Filipos: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza na glória, em Cristo Jesus. Então Deus suprirá todas as nossas necessidades físicas, sim, necessidades emocionais, também, necessidades morais, também, necessidades espirituais, todas as nossas necessidades. Então, em Cristo nosso passado é perdoado, em Cristo nosso presente é protegido, em terceiro lugar, em Cristo nosso futuro é promissor. Nosso futuro é promissor. Quem diz em Cristo, diz também confiança para viver e confiança para morrer. Sim, porque o crente tanto vive com Cristo, como morre com Cristo. Não é? 1 Coríntios 15:22, pois assim como em Adão todos morrem, Adão é o símbolo da vida física, né? Da carne, assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Filipenses 3:20 e 21, mas a nossa pátria está no céu. Onde é que está a sua pátria, meu amigo? A minha pátria é essa aqui, a minha pátria é aquele outro país para onde eu vou daqui a pouco. Cada um planeja o seu futuro. Paulo diz, a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, porque o corpo que nós temos é o corpo da humilhação. Se você quiser constatar a humilhação que este corpo sofre, é só olhar no espelho a cada dia. Então, transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Isso aos crentes de Filipos ele escreveu. Aos crentes de Tessalônica, Paulo vai escrever outras palavras ainda mais belas. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo, olha a nossa expressão aí, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que maravilha! Assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu não sei como é que um crente pode ler esse texto e ficar com medo de morrer e não desejar estar com o Senhor para todo sempre. Portanto, diz Paulo, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Houve um grande pregador escocês chamado Alexander Maclaren. Morreu em 1910, um homem muito culto, e ele
há dele, em inglês, uma coleção de sermões que dá uns 20 volumes. E estão todos hoje disponíveis na internet. E Maclaren mesmo escolheu o seu epitáfio. E as palavras que ele escolheu para seu epitáfio resumem muito bem a sua vida e traduzem muito bem a sua certeza. Olha as palavras, as expressões que ele usou para o seu epitáfio. Em Cristo, logo de cara, em Cristo, em paz, em esperança. Em Cristo, em paz, em esperança. Aliás, uma outra frase de Maclaren resume muito bem a nossa mensagem desta noite. Diz ele assim: estando em Cristo, é seguro esquecer o passado. É possível ter certeza do futuro. E é possível ser diligente no presente. Houve um pastor chinês, ainda do tempo antes da China ser comunista, um pastor chinês chamado Watchman Nee, e ele morreu em 72, e ele escreveu muitos livros, e a maioria também está disponível na internet hoje. E um deles se chama Vida Cristã Normal. E lá pelas tantas, página 40, 41, depois na página 92, ele fala sobre essa expressão estar em Cristo. E eu quero ler, eu copiei do livro A Vida Cristã Normal para terminar esta mensagem. Diz ele assim: muitas vezes, ao pregar em aldeias na China, somos constrangidos, somos obrigados a fazer uso de ilustrações muito simples para apresentar a profunda verdade divina. Lembro-me que uma vez peguei um pequeno livro, coloquei dentro um pedaço de papel e eu disse àquelas pessoas muito simples: prestem toda a atenção. Peguei um pedaço de papel. Esse pedaço tem uma identidade própria, inteiramente separada deste livro, quer dizer, não faz parte do livro. Não tendo de momento qualquer fim especial para esse papel, vou colocá-lo dentro do livro. Vou enviar este livro pelo correio para Xangai, outra cidade. Vou enviar o livro pelo correio para Xangai. Não vou mandar o papel pelo correio, mas o papel foi colocado dentro do livro, e o livro é que vai para Xangai, está lembrado? Então, onde está o papel? Perguntava Watchman Nee. Onde está o papel? Pode o livro, pergunta boa, pode o livro ir para Xangai e o papel ficar aqui? Qualquer experiência que o livro tenha o papel igualmente. Por quê? Porque está dentro do livro. Isso na página 40 e 41. Página 92, diz ele: certo dia eu procurava dar relevo, destaque, a esta verdade perante um irmão. Sucedeu que tomávamos chá juntos, de modo que tomei um cubo de açúcar e deitei-o no meu chá. 2 minutos depois, perguntei: o senhor pode me dizer onde está agora o açúcar e onde está o chá? Não, disse ele. O irmão juntou os dois e um se perdeu no outro. Não podem agora ser separados. E ele termina dizendo: foi isso que Deus fez conosco. Deus nos incluiu em Cristo. Meus amigos, a união com Cristo, o estar em Cristo, é vital para a nossa fé.
Jesus disse em João 15:5: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, em Cristo, diria Paulo, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meu amigo, fora de Cristo não há salvação. Desista de continuar procurando. Não existe salvação fora de Jesus. Não existe crescimento fora de Jesus. Crescimento espiritual. Não há missões fora de Jesus. Não há igreja fora de Jesus. Não há culto fora de Jesus. Fora de Jesus, nada existe. Sem Ele, nada podemos fazer. E eu pergunto para terminar então: você já está em Cristo? Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, obrigado porque Jesus providenciou tudo para que nele tivéssemos todo o suprimento de que as nossas almas necessitam para bem se conduzirem neste mundo e no vindouro. Ó Senhor, abençoa os nossos amigos ouvintes nesta noite, e se há algum deles que não conhece ainda a bênção de estar em Cristo, seja esta a hora de começar a ter esta experiência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. Estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que
para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei para a tua glória, Senhor. Viverei, dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Para a tua glória, Senhor. Queremos convidá-lo para quarta-feira. Nesta quarta-feira, 19h30, temos o culto de oração, momento em que nós intercedemos uns pelos outros, momento em que ouvimos novamente a palavra de Deus, porque é sempre bom ouvir a palavra, e também nós vamos comemorar com os irmãos aniversariantes da semana que entra. E eu quero convidar você para um culto especial no dia 2 de abril. No dia 2 de abril é a sexta-feira chamada Santa. Sexta-feira Santa, às 19h30. Você não precisa se preocupar em ir a lugar nenhum. Vá para a sua sala, projete o culto na sua televisão, se for possível, se for Smart TV, né? E você pode ver o culto como se fosse um programa de televisão. Está convidado, e convide também os seus amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, enfim, passe o link para que eles possam adorar a Deus também com você e pensar no escândalo da cruz, que é o tema daquele culto. Eu quero mais uma vez expressar a minha gratidão aos irmãos que tornam este culto possível. O ministro de música, Ministério de Música, o ministro Eduardo Transcoveski Gonçalves, o líder da Gerard, irmão João Marcos Sorém, a irmã das Flores, irmã Marlene Vasconcelos, os irmãos da SECOM, Secretaria de Comunicações, Gandhi, que é o seu diretor, e os irmãos que nos ajudam na operação ali em cima, Luiz Persiliano e Luciana Persiliano, é um casalzinho muito, muito distinto, abençoador, e também irmão Carlos Roberto da Silva, também irmã Raíssa Carvalho, que faz a arte. Obrigado também ao irmão Felipe de Matos, que com a sua startup produz tecnicamente este culto. Graças a ele e à sua engenharia é que nós podemos ter estes cultos a cada semana. Obrigado, e vamos encerrar o culto desejando a você as palavras de Números, a bênção de Números 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.